O senhor falou a questão da idade, não existe caso perdido pela idade, não, por exemplo? Não existe mais. Não existe. Até pouco tempo existia, mas hoje não existe mais. Tenho pacientes de 60 anos, 70 eu não tenho, mas mais de 60 anos fazendo tratamento ortodôntico e muito satisfeitos com o resultado. Para a pessoa mais velha, o problema é a gengiva, né? Tem pessoas que têm a gengiva muito fraca, mas fazendo um acompanhamento da gengiva com o periodontista, que é o dentista que trata da gengiva, a gente consegue fazer movimentação ortodôntica e ter resultados excelentes. E qual é o tempo mínimo que uma pessoa deve usar o aparelho ortodôntico? Não tem tempo mínimo. Normalmente, um tratamento completo, ou seja, um tratamento para arrumar toda a estética e a oclusão dos dentes, dura em torno de 18 meses, né? 1 ano e meio. Isso daí é uma média, a maioria dura em torno de 2 anos, mas tem algumas intervenções, igual eu tinha te falado, tem algumas intervenções que é para ajudar em outro tratamento, né? Essas intervenções podem ser em 6 meses, podem ser em 3 meses. Teve intervenção que eu já fiz de 3 meses, né? Só para poder corrigir um pequeno detalhe, para poder ela fazer, a cliente no caso foi fazer um implante, era uma pequena intervenção para o implante, foi 3 meses, né? Então acabou que, por ter uma variedade muito grande de coisas que podem ser feitas com o aparelho ortodôntico, o tempo também variou demais, né? A gente costuma dizer que o tempo normal é entre 1 ano e meio e 3 anos. E isso é o normal. Pode passar um pouco mais, pode ser menos, né? Alguns casos, eu não considero um caso que foi tratado em 6 meses um caso corriqueiro, né? É uma exceção. Isso. Mas a maioria é nesse tempo aí. E a manutenção é fundamental? É fundamental. O aparelho ele não faz sozinho, né? Inclusive tem clientes que ficam pensando que colocou o aparelho, tá tudo bem. Não, tem que ser ajustado mensalmente, em alguns casos de 21 em 21 dias, em alguns casos de 45 em 45 dias, ser ajustado para o aparelho mover os dentes para onde é desejado. Os tipos de aparelhos, Dr. Ivanor, são variados? Sim, são variados, mas de acordo com o problema do paciente, né? Tem paciente que chega lá e fala assim, eu quero colocar aquele aparelho assim, assim, assado. Mas calma, vamos ver qual é o seu problema para ver qual é o aparelho que resolve o seu problema. A pessoa não pode dizer, eu quero esse aqui porque é mais bonito ou eu quero aquele porque é mais barato. Não tem jeito. Não tem jeito. Existem alguns aparelhos específicos para pessoas que não aceitam a estética normal do aparelho, né? Então tem pessoas que não querem aquele sorriso metálico. Sim. Então tem aparelhos feitos de porcelana, tem aparelho feito de safira, que imita a cor do dente, então fica disfarçado. Mas assim, é claro que todo mundo vê que a pessoa está de aparelho. Só não é o sorriso conhecido como sorriso metálico, né? Existe agora uma nova tecnologia que eu tenho trabalhado já com essa tecnologia, que se chama Invisalign. É um aparelho, ele é em forma de uma moldeirinha, né? E ele é transparente. Então, assim, ele dificilmente uma pessoa nota que a outra está usando o aparelho, né? É uma tecnologia, não é tão recente, 10 anos para a odontologia já é muito tempo. Tem mais de 10 anos que está no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Esse aparelho, sim, a pessoa ela pode escolher usar esse aparelho. Ele não trata todos os problemas, mas a maioria dos problemas podem ser tratados com esse aparelho. Então a pessoa pode escolher, não, em vez de eu usar o aparelho metálico, eu quero usar esse sistema do Invisalign, né? Em vez de usar o aparelho metálico, eu quero usar um aparelho de safira que imita a cor dos meus dentes para ficar mais disfarçado, né? Então isso a pessoa pode escolher. Agora, não, eu não quero aquele aparelho que assim, eu quero aparelho móvel, não, eu quero aparelho fixo. Não, isso não é a pessoa que escolhe, né? Isso daí é de acordo com o problema. Tem problema que é tratado com aparelho móvel, tem problema que é tratado com aparelho fixo, né? E o desconforto é inevitável? Alguns aparelhos
Por exemplo, esse aparelho que eu citei, que é essa tecnologia nova, o Invisalign, como ele parece uma moldeira, ele se adapta muito bem aos dentes, a pessoa não tem o desconforto de ter um volume na boca. Porque o que acontece? As pessoas reclamam muito do aparelho, que o aparelho corta a bochecha, o aparelho corta os lábios, fica passando a língua o tempo inteiro, até machucar a língua, porque o volume do aparelho incomoda, né? Isso. Algumas pessoas mais, outras menos. O Invisalign não tem esse problema, porque ele se adapta melhor aos dentes e tal e coisa. E o Invisalign ele pode ser removido para comer, por exemplo. Você remove ele para comer e escova os dentes e coloca ele de novo, né? Então ele não tem esse problema. Agora, com relação à dor, tem pessoas que reclamam que o aparelho dói, mas dói. Antigamente doía mais, hoje dói menos. Antigamente, quando eu fiz tratamento ortodôntico, e isso já tem bastante tempo, né? Vamos deixar essa história desse tempo de lado. Né? Doía muito, porque tinha que pôr muita força para movimentar o dente, né? Hoje são feitos pouca força. Às vezes uns pacientes até nos questionam, falam, pô, doutor, mas achei que ia doer e não doeu, o senhor não está movimentando meus dentes. Não está, é porque hoje a gente coloca menos força e consegue movimentar mais rápido com menos força. Sim. Antigamente um tratamento ortodôntico era 5 anos, hoje eu já falei que a gente faz em 2. Isso. Né? Não vai ser todo mundo vai ser tratado em 2, mas essa é uma média, né? Então o desconforto hoje é muito menor, né? E com relação à movimentação dos dentes. Agora, esse desconforto de sentir o dente que está movimentando, isso daí todo aparelho provoca, porque se não provocar, não está movimentando, né? Diminuiu, mas eu não posso afirmar que a pessoa não vai sentir mais. É natural.